Olá, hoje vamos conversar sobre um tema muito relevante para a sociedade. Diante de uma notícia recente de uma mãe que veio às vias de fato numa briga dentro do transporte público. Essa mãe estava com seus 2 filhos e uma outra pessoa não quis ceder o lugar para essa mãe sentar. Dessa forma, gerando então a briga dentro do ônibus. Mas o que levaria uma determinada pessoa a ter um comportamento como esse? Nós precisamos falar de empatia. Empatia é conhecida popularmente como a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, mas isso não é tão simples assim. Por quê? Porque cada um tem suas vivências, suas experiências, sua forma de ver o mundo através dos seus olhos. Então, a psicologia amplamente estuda a empatia como a possibilidade de imaginarmos como o outro se sente em determinada situação, que isso seria algo inerente ao ser humano, que nós apresentamos essa característica já desde muito cedo, ou seja, nós começamos a identificar as emoções básicas no outro e passamos a imaginar ou a sentir aquilo que o outro está sentindo. Bom, voltamos à situação do ônibus. Se você não está falando de alguém com transtorno de personalidade antissocial, popularmente conhecido como psicopata, que seria aquelas pessoas com uma incapacidade de sentir empatia, nós podemos falar de outras questões. Seria óbvio, ou parece ser óbvio, que se eu estou vendo uma outra pessoa numa situação difícil e eu faça algo para ajudá-la. Mas pode ser que esta pessoa que estava sentada pode ter pensado que naquele momento ela estava mais cansada, que ela também teve um dia difícil de trabalho, que aconteceu algo com ela naquele momento, que seria muito mais importante ela estar olhando para si mesma do que para a situação de alguém que está ao seu lado. Isso não significa que esta pessoa não sinta empatia. Significa apenas que neste momento ela foi incapaz de fazer a leitura dessa situação. Então, nós precisamos entender que a empatia é uma habilidade, apesar de termos isso inerente a nós, mas é uma habilidade de olharmos, fazermos a leitura da situação, entendermos o que está acontecendo e, se for a questão de nos imaginarmos na situação do outro, poder fazer algo para ajudá-lo, apoiá-lo, auxiliá-lo. Porque senão, ao invés de empatia, nós teremos apenas um sofrimento em nós mesmos e nada vai auxiliar a outra pessoa. Então, fica aqui a minha dica, fica aqui a minha reflexão e principalmente para que nós possamos olhar para as situações com olhos mais amplos, não apenas de um julgamento puro. E aí, você, na sua vivência, levantaria para dar lugar a essa mãe dentro do transporte público? Vamos pensar sobre isso? Um grande abraço.